estar aí pelejando pela família. A igreja é uma família de Deus. Nós queremos aqui dar boas-vindas ao pastor Gilmar Tavares Reis. Pegou sua carta de recomendação com destino Aparecida de Goiânia. Está vistada e retornada em paz. Ele é bem-vindo? Bem-vindo, pastor Gilmar. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós estamos aqui com a nossa programação para outubro, mês da família, e nós estamos colocando em prática. Hoje é a primeira terça-feira do mês de outubro, dia 4, né? Hoje nós estaremos estudando o nosso livro, que é um livro auxiliar do estudo do mês de outubro, que tem o tema O Poder da Oração em Família. É um livro editado aqui pelo pastor Dari Bento de Andrade. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 1. Orai uns pelos outros. Quem ainda não tem o livro? Todos já têm o livro? Nós estamos aqui com o livro. Nós estamos aqui passando o livro para todos os irmãos e pedindo uma oferta só de R$5. Uma oferta para ajudar no pagamento do livro que nós mandamos editar, para justamente desenvolver com os irmãos esse projeto, que é um projeto da família. Eu quero aqui convidar o pastor Gilmar, que nós distribuímos aqui para vários pastores, obreiros, que estarão nos auxiliando no desenvolvimento desse projeto, outubro, mês da família. E o pastor Gilmar hoje vai estar ministrando a nossa abertura da terça-feira hoje, estudando conosco aí o capítulo de número 1, Orai uns pelos outros. Também queremos dar boas-vindas aí à cantora Sueli Lima, que viaja pelo Brasil, mas assim que ela pode, ela está aqui. É bom congregar. Ela é bem-vinda? Bem-vinda, Sueli. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém está nos visitando? Muito bem, enquanto os irmãos também vão adquirindo o livro, nós já queremos aqui, com muita alegria, passar a oportunidade ao pastor Gilmar. Estamos aqui gravando e vamos depois disponibilizar no nosso site, no site da igreja, no site da rádio, no Facebook. Amém. Obrigado, pastor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Gostaria de ler na carta de Tiago, capítulo 5. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. E o livro? Amém? Tem alguns ainda que vão pegar. E eu gostaria de também incentivá-los a adquirir este livro. Já li todo e quero parabenizar o autor pelo livro. Já estamos na expectativa do próximo. Que esse seja o primeiro de muitos, para a glória do nome do Senhor. E o capítulo de hoje tem o tema Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Vamos dizer junto? Vamos lá? Orai uns pelos outros. E nós vamos ler em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Se porventura você não está de posse de uma Bíblia, por gentileza, se aproxime de alguém aí e vamos ler juntos. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, a partir do 13. Glória a Deus. Estamos no mês da família, um projeto da igreja, liderado aqui pelo pastor Bertier,
E é um trabalho abençoado para que todas as famílias possam ter aí esta ênfase, essa dedicação nesse mês em prol de todas as famílias. Vamos lá. Vamos ler o último parágrafo de Tiago. E este parágrafo tem alguns versículos. E este começa no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Levante uma das suas mãos e oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continue falando conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, tome o seu assento e vamos aproveitar este tempo para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Se tem algo que alegra o meu coração na obra, no ministério, é esse momento, o momento da palavra de Deus. Seja eu ou seja outro que esteja pregando, esse momento para mim sempre é muito importante, porque é o momento da exposição bíblica, é o momento da palavra do Senhor. E hoje o tema é oração, e o pastor Dari sabiamente usou aqui esta expressão: orai uns pelos outros. Quem está com a Bíblia aberta pode abrir aí na página 17. Ele cita o versículo 16 e diz assim: não podemos negar a realidade de muitas famílias que estão doentes e consequentemente carentes de cura. Isso em todas as áreas da necessidade humana. O apóstolo Tiago nos deixa uma das mais profundas lições sobre a oração. Ele fala de 3 princípios fundamentais a serem observados. Ele fala inicialmente de 2 imperativos, de 2 ordens, que é quando Tiago fala confessai, que é uma ordem, e também fala orai. São 2 ordens consecutivas, e aqui Tiago diz: confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros. Havendo confissão e havendo oração, o resultado é cura, para que sareis. E o pastor Dari continua: a confissão
abre a porta para a oração e a cura. Esta é uma ordem imperativa a ser cumprida, sem escusas, confissão e oração. Já na página 18, está escrito assim: quando o texto acrescenta a frase para que sareis, fica evidente que a oração tem poder de cura, acompanhada de confissão das culpas. Se a oração tem o poder da cura, então o antídoto ou o remédio para restaurar a saúde das famílias está em seu próprio poder, a oração. A Bíblia está repleta de orações que foram e são feitas uns pelos outros. Temos o exemplo de Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló, o exemplo do próprio Cristo, que fez a oração sacerdotal pela sua igreja antes da sua morte no Calvário. E aí ele conclui o capítulo dizendo: vamos mergulhar na palavra de Deus e aprender dela as mais preciosas lições sobre a necessidade de orarmos em família. E, sobretudo, constatar o poder e a bênção que podem alcançar uma família que ora. E é pensando neste assunto que quisemos fazer a seguinte pergunta: para quem devemos orar? Vamos fazer essa pergunta, vamos lá? Para quem devemos orar? Todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Para quem devemos orar? Você tem isso claro na sua mente, a resposta dessa pergunta? Quando alguém te pergunta, como eu estou perguntando, você sabe a resposta? Para quem devemos orar? Baseado aqui neste último parágrafo de Tiago, que tem aí os versículos 13 até o 20, o escritor nos apresenta a direção das nossas orações, o foco das nossas orações. E ele diz, em primeiro lugar, que temos que orar por quem está passando por problemas. Quem estiver anotando, fique à vontade. Hernandes Dias Lopes disse que a caneta mais fraquinha e o papel mais amarelado é muito mais fiel do que a mente mais perspicaz, mais atenta. Então, se você tem um papel e uma caneta, vai anotando. É um hábito muito bom anotar o que nós ouvimos. Então, para quem nós devemos orar? Primeiro, orar por quem está passando por problemas. Segundo, orar pelos enfermos. Tem muita gente que não está anotando. Talvez depois, quando eu te perguntar, você não vai lembrar. Fique à vontade para anotar. Quem trouxe caneta? Olha aí que bênção. Quem trouxe papel? Acho que pode anotar no livro, não pode, pastor? O livro é seu, você comprou e pagou. Então você anota também, pode ficar à vontade. Segundo, orar por quem? Os enfermos. Terceiro, orar por quem? Pela nação. E quarto, orar por aqueles que se desviam da verdade. Primeiro, por quem passa por problemas. Segundo, pelos enfermos. Terceiro, pela nação. Quarto, por quem se desvia da verdade. Memorizaram? Quem tiver memorizado, eu vou dar esse livro aqui, Pregação Bíblica, do José Anderson e do Samuel Rodrigues. Quem memorizou, vou dar esse livro. Vamos lá? 1, 2, 3. Primeiro. Para quem está passando por problemas. Vamos, gente, eu quero que vocês participem. Porque, veja bem, nós estamos no culto de ensino, estou falando bem devagarzinho,
totalmente diferente de uma pregação evangelística, de culto, de cruzada. Estou falando devagar para vocês me acompanharem, tá bom? Primeiro, oração por quem está passando por problemas. Segundo, oração pelos enfermos. Muita gente sem participar. Vamos lá? 1, 2, 3. Oração pelos enfermos. Por que eu estou insistindo que você repita, até muitas vezes correndo o risco de ser antipático? É porque existe um conceito pedagógico que defende o pensamento de que, se nós repetirmos, fica mais fácil de assimilar. Se você assimilar o conteúdo, vai ficar uma bênção para praticar. E terceiro, orar pela nação. Quarto, orar por quem se desvia da verdade. Amém, irmãos? Então vamos lá. Orar por quem está passando por problemas. No versículo 13, quem está com a Bíblia aberta, o texto diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo? Há entre nós alguém que está sofrendo? Você está passando por algum tipo de problema? Na sua casa, na sua família? Você está? Uma vez que eu tenho esta consciência de que alguém está passando por problema, o que a Bíblia recomenda? Ore. Amém, irmãos? Nós temos que orar. E essa comunidade, a comunidade cristã, que nós chamamos de Assembleia de Deus, ou outras igrejas co-irmãs evangélicas que defendem o mesmo princípio bíblico, da mesma forma tem que ter esta iniciativa cristã de, quando perceber e encontrar alguém que está passando por problemas, orar por esta pessoa. O recurso é a oração. Às vezes nós encontramos pessoas mudando o hábito cristão, nesse particular. Ao invés de orar, eles desenvolvem outros trejeitos, outras formas de lidar com os problemas. Mas a Bíblia nos recomenda claramente que temos que orar. E o interessante é que Tiago aqui faz um paralelo muito oportuno acerca de quem está feliz. E ele está aqui falando com pessoas maduras, porque ele apresenta quem está passando por adversidades, por problemas, mas ele também apresenta na mesma comunidade, na mesma família, no mesmo ambiente, pessoas que estão felizes, alegres. Você tem essa maturidade para lidar com quem está triste e com quem está feliz? Porque com quem está triste, a recomendação bíblica é orar. E com quem está feliz? Cantar louvores. Às vezes, em um dia só, você tem que lidar com essas duas realidades. Às vezes você chega numa casa que eles estão enlutados, perderam um ente querido. Nesse momento é o quê? É orar por eles. Às vezes perdeu o emprego, às vezes bateu o carro, às vezes está com um filho no hospital, ou outras adversidades que, se nós fôssemos listar aqui, seriam grandes os motivos de oração. Mas daqui a pouco você muda de rua, já tem alguém lá que está feliz, porque recebeu uma grande bênção. E aí nós temos que ter maturidade para lidar com estes momentos, essas variações. Você tem esse equilíbrio cristão para lidar com estas variações? Você pode chegar para alguém que está triste e falar assim: vamos orar, irmãos. E quando você chega com alguém que está feliz, fala assim: vamos cantar um louvor aqui.
abra aí a harpa, ou coloque aqui um CD de um cantor que traz uma letra abençoada. Vamos adorar a Deus, porque esta é a realidade humana. Primeiro, ore por quem está passando por problemas. Eu anotei aqui: quem está passando por adversidades, a direção de Deus não é murmurar. Pelo contrário, até Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz que nós temos que fazer todas as coisas sem murmurações ou queixas. Dá para entender isso? E como a Bíblia nos ensina, veja que está passando por problema, não é murmurar. Está passando por problema, não é se lastimar. Está passando por situações difíceis, não é amaldiçoar, porque nós não temos legalidade diante de Deus para amaldiçoar ninguém. Amém, queridos? Vire para alguém que está do seu lado e fala assim: você e eu não temos legalidade diante de Deus para amaldiçoar nada e nem ninguém. Nem o dia que nós nascemos nós não podemos amaldiçoar. Nós temos que seguir o exemplo de Abraão, que foi diante de Melquisedeque, e Melquisedeque lhe abençoou. E se alguém for amaldiçoado, é uma questão dele com Deus. Provérbios 3:33: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Não fui eu, nem foi você que amaldiçoou, mas a Bíblia é quem diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas você e eu não temos legalidades para amaldiçoar ninguém, situação nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que diante das adversidades, ore. Aleluia. Ore a Deus, fale com Ele. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo 9: se algo mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos aonde? Nesta casa, e clamaremos ao Senhor na nossa angústia, e Ele nos ouvirá e nos livrará. Este é o Deus que você e eu servimos. Quem pode glorificá-lo aqui nesta noite? A oração não é só para enfrentar os problemas, contudo, para entendermos as razões de Deus, os propósitos de Deus pelos quais estamos sendo provados. Foi assim que Tiago começou o capítulo 1. Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu passar por essa adversidade e achar nisso um motivo que te glorifique. Você que está passando por algum problema, você já conseguiu achar um motivo nisso para adorar o Senhor? Para glorificá-lo? Para bendizê-lo? Então a oração nos ajuda a entender os porquês que Deus nos permite passar por adversidades. Segundo, a oração pelos enfermos. Quem está acompanhando, diga amém. A oração pelos enfermos. E aqui eu dividi em 3 momentos: o enfermo, os presbíteros e Deus. Primeiro, os enfermos têm que, no momento de enfermidades, de problemas, os enfermos têm que examinar a sua vida para saber o motivo da sua enfermidade. Nós não podemos dizer que tudo quanto que é de enfermidade é pecado. Amém, irmãos? Não podemos. Agora, o enfermo é orientado pela palavra de Deus que ele deve fazer um exame. Qual é o motivo da enfermidade? Às vezes pode ser por excesso de sal,
E o sal tem aí uma taxa muito grande de sódio. O processo de refinamento do sal aumenta a taxa de sódio. Tanto isso é verdade que quando alguém tem problema de pressão alta, a primeira coisa que o médico fala é: tire o sal. Mas o problema não é o sal, é o sódio, que é numa taxa muito alta. É recomendado o sal rosa, o sal do Himalaia, que tem uma taxa de sódio menor. Talvez o problema da enfermidade é o excesso de açúcar. Tem gente que não consegue saborear um suco da fruta natural. Ele tem que enfiar a mãozona lá no açúcar e... Agora não é suco mais, virou melado. Tem gente que talvez está enfermo por falta de exercício físico. Vocês já pararam para pensar que muita gente vive sedentário? Para ir bem ali na padaria comprar um pão, tem que ir de carro. Andar de bicicleta, ixi, nem sabe mais se equilibrar. Se tiver que correr de uma esquina a outra, tem que alguém ficar daqui com o telefone na mão para chamar o SAMU. Que antes de chegar lá, tá, meu Deus, está dando um passamento. Talvez o problema da enfermidade seja sedentarismo. Mas nesse particular aqui, o problema não era excesso de sal, não era excesso de açúcar, não era sedentarismo. O problema aqui era pecado. E aí o que a Bíblia diz no versículo 14? Entre vocês há alguém que está doente. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar quem? Os presbíteros. E eu acho interessante que a palavra aqui, ela é bem específica. Ela é direcionada, não dá margem para você interpretar de outro jeito. Chamar quem? Os. Não é o presbítero. Os. De 2 para frente já está dentro do que Deus quer. Está enfermo? Não pode vir na igreja? Então, olha, eu quero que venha aqui os presbíteros. Chame eles. Por que os presbíteros? Porque os presbíteros, queridos, têm autoridade diante de Deus para cumprir essa missão. Eles desenvolvem um trabalho de auxílio no pastoreio. Tudo que um pastor faz, os presbíteros fazem. Aconselha, visita, batiza, dá ceia. E eu estou num culto de ensino, e qualquer coisa que eu falar aqui não for de acordo, vocês podem me corrigir também. Fiquem à vontade. Mas, pelo que eu entendo, o presbítero é esse que ajuda no pastoreio. E aí a pessoa está enferma, o motivo é um pecado, e essa pessoa não tem condições de vir na igreja, mas ela diz: chame os presbíteros, porque eu tenho consciência de que transgredi, e sei que são eles que têm autoridade diante de Deus para orar por mim. Não é qualquer um que vai lá, tem que ser alguém idôneo, para não gerar mais confusão, para não gerar mais situações problemáticas. Tem que ser alguém com capacidade bíblica, teológica e espiritual para resolver a situação. Quem está enfermo por um problema assim, tem que ter essa maturidade de chamar os presbíteros de quem? Chamar os presbíteros de quem, irmãos? Aonde é que está? Vamos lá? Versículo 14. Alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros de quem? Da igreja. Não é chamar um aí qualquer que você encontrou na esquina. Não, você faz parte de uma comunidade.
E você conhece quem são os homens e as mulheres de Deus. Então chame os presbíteros da igreja. E estes homens de Deus vão lá.